Minha gente querida, boa noite, muito bem-vindos. Vamos começar com o livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Remédios. Sabe-se que o hipocondríaco é aquele que tem mania de doença, que vive a tomar remédios desnecessariamente. Mesmo que os médicos afirmem você está sadio, ele não acredita e responde: eu estou doente. E acaba por adoecer mesmo. Afinal, o pensamento é força que se manifesta no organismo. Existem medicamentos eficazes. Qualquer remédio, aliás, pode ser bom se usado adequadamente. Nem sempre, porém, você está necessitando de tomar remédios. Eles podem gerar outros males além da dependência e da despesa inútil. Anote isto: os bons pensamentos são remédios infalíveis, indicados para todos os males. Muito certo isso. Os bons pensamentos, a boa disposição, pensamento positivo para a vida e não ficar ensimesmando tudo e achar que ver a vida com pessimismo, né, com negatividade. Isso é pior do que qualquer doença, porque vai acabar refletindo no corpo e vai provocar doença mesmo. Bom, vamos para o Livro dos Espíritos. E ontem a gente leu a pergunta sobre o aborto, em que ele diz que sempre que se transgride a lei de Deus, existe um crime. E aí Kardec pergunta: no caso em que o nascimento da criança pode pôr em perigo a vida da mãe, há crime em se sacrificar a primeira para salvar a segunda? Quer dizer, em se sacrificar o bebê para salvar a mãe? E ele responde: é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a se sacrificar o que já existe. E é o que a gente comentou ontem. Tudo tem suas nuances, suas características, nada é assim tão fora de senso comum, né? De senso de justiça. E fica bem claro isso aqui. No caso e aqui ele nem fala de fetos anencéfalos, nada nesses termos. Então, vamos ter bom senso, isso é que é o mais importante. Ter compaixão. No livro A Gênese, a gente continua falando sobre os sistemas do mundo. E agora ele vai falar que no começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre, nascido em Thorn, Prússia, no ano de 1472 e morto no de 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu.
Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e ao seu redor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, Itália, inventou o telescópio e em 1610 descobriu os 4 satélites de Júpiter. Aqui ele tem uma nota da editora dizendo que Júpiter já conta hoje 66 satélites conhecidos. E 4 são de dimensões planetárias, provavelmente esses que Galileu viu na época. Ele viu os 4 satélites e calculou as revoluções. Reconheceu que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Galileu observou-lhe as fases e determinou o tempo que duram as rotações deles em torno dos seus eixos, oferecendo assim provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Então, a construção dos céus superpostos ruiu e se reconheceu que os planetas são mundos semelhantes à Terra, sem dúvida habitados, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se lhe acham sujeitos. As estrelas deixaram de ser confinadas numa zona da esfera celeste para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis umas das outras, mesmo as que parecem se tocar, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós e as maiores as que estão mais perto de nós. Porém, ainda assim, há centenas de bilhões de léguas. Os grupos que tomaram o nome de constelações são apenas agregados aparentes causados pela distância. Suas figuras não passam de efeitos de perspectiva, como as luzes espalhadas por uma vasta planície ou as árvores de uma floresta. Formam aos olhos de quem as observa, colocado num ponto fixo. Na realidade, porém, tais agrupamentos de estrela não existem. Se pudéssemos transportar para a reunião de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se nos desenhariam à vista. Ora, não existindo esses agrupamentos, senão na aparência, é ilusória a significação que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui, somente na imaginação pode existir. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhes nomes como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança ou Libra, Capricórnio, Câncer ou Caranguejo, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Ursa Maior, ou Carro de Davi, Pequena Ursa ou Ursa Menor, Lira, etc. E para representá-las atribuíram-se-lhes as formas aparentes que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria, e em nenhum caso guardando qualquer relação com o grupo de estrelas assim chamados. Seria, pois, inútil procurar no céu tais formas. E aqui ele deixa assim, bem em dúvida a astrologia, né? Embora nós temos uma outra concepção que não em astrologia,
Mas deixa esse assunto para lá, que não faz parte do nosso tema aqui. Quer dizer que depois de Ptolomeu, Copérnico é que foi dar praticamente a última palavra, né, sobre o sistema celestial, do sistema astronômico. E amanhã não, segunda-feira a gente termina esse capítulo. Agora vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Lobo da Costa, Reflexões. Está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Se caíste, ergue-te e anda. E aprende com a vida, em suma, que só na vida não erra quem nunca faz coisa alguma.